nós acabamos de ler nos mostra um Paulo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele nos dá atributos. O profeta Isaías, no capítulo 11, Isaías vai falar sobre 7 espíritos. Capítulo 11, versículo 2, Isaías nos diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Estes 7 espíritos, o apóstolo João, no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, o apóstolo João nos alerta que o anticristo, descrito ali como a besta que emergirá do mar, ele vai trazer consigo 7 cabeças. Essas 7 cabeças imitando esses 7 espíritos que Isaías se refere no capítulo 11, versículo 2. Como diria o irmão Rodrigo, que não está aqui hoje conosco, Satanás, ele é sim um imitador de Deus. Mas nós percebemos que esses 7 espíritos, quando nós, servos do Senhor, o Espírito Santo do Senhor passa a habitar em nós, Isaías vai dizer aqui no versículo 3: e deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Não julgar pelas vistas dos olhos, aquilo que nós vemos. Isso, nós já podemos dizer, isso chama-se o chamado preconceito. O servo do Senhor, que está cheio do Espírito Santo de Deus, o preconceito não habita em servos do Senhor, genuínos e verdadeiros, que está na presença de Deus. O julgar, segundo o ouvir, nós conhecemos, isso é um demônio que nós conhecemos ele pelo nome muito popular, que se chama fofoca. E infelizmente esse demônio tem habitado em muitas igrejas. Mas nós que temos o Espírito Santo do Senhor, não podemos ser controlados nem influenciados por este espírito chamado fofoca. Na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, Paulo vai nos dizer que Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de poder, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento e espírito de amor. Esse amor que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, é o mesmo amor que ele fala em 1 Coríntios capítulo 13. É um amor mandamento, não é um amor sentimento, aquele amor que nós sentimos por pai, mãe, filho, esposa, marido. Não. Este amor que a Bíblia se refere é um amor mandamento. Quando nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito de Deus, quando desce sobre Saul, ele passa a ser um novo homem. O que é isso? O Espírito Santo do Senhor, ele nos transforma. Transformações que Jesus Cristo, ele citou a Nicodemos, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. O renascimento, a transformação, o Espírito Santo de Deus nos habilita a isso. Ainda no capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 7, a palavra do Senhor vai nos dizer que Saul, cheio do Espírito Santo de Deus, aonde ele colocasse as mãos, Deus seria com ele. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus,
nós somos capacitados pelo Espírito e nós não tomamos decisões por nossa carne ou vontade. As nossas decisões é sempre direcionada pelo Espírito Santo de Deus, e aí Deus nos respalda, como João cita isso lá na sua primeira epístola, no capítulo 5, versículo 14 e 15, João diz: as orações que nós fazemos, quando está em paralelo com a vontade de Deus, Ele vai sempre nos responder. Elias, lá em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 ao 13, a Bíblia vai nos dizer que Elias ele invoca fogo do céu, e o fogo desce e aniquila 50 soldados e um capitão. Ele fez isso por 2 vezes. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo o capacitou a tomar decisões, as decisões que Elias tomou, assim como nós tomamos também, baseada e direcionada pelo Espírito Santo, são decisões que estão em paralelo à vontade de Deus. Quando nós voltamos para o texto que nós acabamos de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ver no versículo 11 e no versículo 12, Paulo também cheio do Espírito Santo, a ponto de que ele, quando ele não podia ir até os enfermos, ele mandava um lenço, uma túnica, uma capa, e era colocado em cima daquelas pessoas que eram possessas de demônio, e os demônios eram expulsos. As pessoas que estavam enfermas, o lenço, a capa, a túnica de Paulo as curava. Mas nós percebemos que não era as vestes de Paulo, o lenço, a capa de Paulo que curava. Quem curava era o Espírito Santo de Deus, porque é o mesmo Deus, e o Deus que nós servimos, ele é de perto e de longe. Mas quem levava a capa, o lenço de Paulo, também estava cheio do Espírito Santo, porque nós percebemos na passagem de Eliseu que ele manda Geazir levar o seu bordão e colocar em cima de uma criança que estava em cima de um leito. E Geazir assim o faz e nada acontece. Por quê? Porque Geazir não estava cheio do Espírito Santo. Então não é bordão, não é capa, e sim o poder que o Espírito Santo nos capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 12 vai nos dizer: de sorte que até os lenços, aventais, se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Ouvindo isso, a Bíblia vai nos dizer aqui no versículo 13, que alguns dos exorcistas, que a Bíblia nos identifica como 7 filhos de Seva, exorcistas ambulantes, neste período, lá em Israel, era muito comum. Esses homens, quando eles faziam exorcismos, eles levavam aproximadamente uma semana inteira fazendo esse ato de exorcismo para expulsar alguma pessoa que estava possessa por demônios. Mas historiadores entendem que quando eles usam o nome serva maioral do sacerdote, como está dizendo aqui no versículo 13, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Quando eles ouviam Paulo, cheio do Espírito Santo, operando estes sinais, eles entenderam que eles também poderiam